Estamos iniciando mais um trimestre de lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E a classe de juvenis foi contemplada com o livro do Apocalipse. É isto mesmo. Esta classe irá estudar 3 lições sobre este livro profético. Os nossos adolescentes entre 15 e 17 anos estarão estudando um panorama sobre este livro tão maravilhoso, tão importante para a nossa fé cristã. O tema geral, portanto, é um estudo panorâmico de Apocalipse. Neste trimestre, é um trimestre desafiador para os professores desta classe. É uma faixa etária em que muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas surgem, sobretudo em razão das mídias sociais. Este tema ele está em alta em razão de muitos pregadores, ensinadores de muitas confissões de fé estarem falando sobre este tema. Mas nós aqui queremos, de alguma forma, trazer alguns esclarecimentos sobre o livro do Apocalipse. A bem da verdade, semanalmente, nós estaremos aqui publicando uma pré-aula desta classe de juvenis. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, estou vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão aqui em Marabá, presidida pelo nosso querido pastor Sales Batista. Também estou superintendente de escola bíblica dominical aqui e também atuando na direção do IETAD, o Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão. Eu quero trazer aqui algumas orientações aos nossos professores da classe juvenis, tendo em vista que terão um grande desafio nesses 3 meses, que é ensinar o livro do Apocalipse, em razão da dificuldade de interpretação deste livro. Reconhecidamente, é um dos livros mais complexos de se interpretar, de se ensinar, de se pregar sobre ele. Entretanto, não é uma missão impossível. Todos os professores desta classe, com dedicação, com afinco, com coragem, com determinação, com desprendimento, certamente farão um trabalho glorioso no reino de Deus, ensinando esta classe tão especial de adolescentes. Eu quero trazer, em primeiro lugar, indicação de livros, de obras que lhe auxiliarão, que servirão de subsídios para você preparar a sua aula durante a semana. A primeira obra que eu quero indicar é esta aqui, que não pode faltar na sua prateleira, na sua biblioteca, querido professor, esta obra clássica do nosso saudoso querido pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse, como entender o plano de Deus para os últimos dias. Eu também quero apresentar ainda esta obra do saudoso também pastor Severino Pedro, uma análise expositiva do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Acompanhe passo a passo o que Deus tem revelado para estes últimos dias. Portanto, você necessita deste apoio teológico, deste apoio bibliográfico, né, de homens que se dedicaram a vida inteira estudando este livro e nos transmitindo profundos conhecimentos. Ainda esta obra aqui, que está em falta no mercado, 101 respostas às perguntas sobre o livro do Apocalipse, da Chamada da Meia-Noite, de Mark Hitchcock, uma obra fundamental, muito boa, excelente. Aqui nós temos 101 respostas às principais indagações, questões que são levantadas em torno do livro do Apocalipse, este livro profético. Muito bem, 13 lições serão estudadas neste trimestre pela classe de juvenis, e a primeira lição tem como tema Apocalipse, o final da história. A segunda lição a ser estudada é a visão do Cristo vitorioso. A terceira lição, as 7 estrelas e os 7 castiçais.
A quarta lição, os jovens adolescentes, né, entre 15 e 17 anos de idade, irão estudar as bem-aventuranças do Apocalipse. Aprenderemos que o livro contém 7 grandes bem-aventuranças. Depois estudarão os mártires na quinta lição. A sexta lição, ela tem como tema uma indagação à pergunta que é para instigar na vida dos nossos alunos o desejo de conhecer esta matéria. 144 mil, quem são? Responderemos estas questões. A sétima lição tratará do dragão. Um dragão? Nós iremos depois, na lição de número 8, falar sobre o anticristo e a sua destruição. A lição 9, o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A lição de número 10, Apocalipse e o milênio. A lição de número 11, nós iremos falar sobre o Apocalipse e o julgamento final. A penúltima lição, a Nova Jerusalém e a conclusão deste estudo glorioso, poderoso, maravilhoso, falará sobre avisos e promessas finais. Que maravilha, que bênção! Veja aí que os professores desta classe terão uma grande oportunidade de mergulharem no livro do Apocalipse. Professor de escola dominical, você tem em mãos a sua Bíblia e você pode começar a preparar a sua aula com uma dica muito simples. É você fazer a leitura de todo o livro do Apocalipse. O livro tem apenas 22 capítulos. Eu recomendo que você faça uma leitura geral deste livro, porque na medida que as lições semanalmente forem acontecendo, ocorrendo, você terá uma visão panorâmica dos acontecimentos do livro. Tome nota daquilo que você não compreendeu, palavras, termos, expressões, para que você possa, a partir de então, começar a preparar as suas aulas, você mesmo fazendo estes questionamentos. Nesta lição, a lição primeira, né, esta primeira pré-aula, nós iremos falar sobre Apocalipse, o final da história. E aqui nós teremos, ou temos como objetivos, apresentar as características gerais do livro do Apocalipse, depois mostrar o seu tema, divisões e objetivos, descrever os 3 atos do Apocalipse, frisar que este é um livro profético de advertências, mas também um livro de muitas consolações. Vamos, em primeiro lugar, observar algumas características do livro do Apocalipse. É muito difícil estudar qualquer livro das Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. É praticamente impossível compreender as Sagradas Letras senão pela ajuda, auxílio daquele que inspirou os autores a escreverem a sua palavra, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor inspirou a sua mensagem, a sua palavra, colocou ardendo esta palavra no coração dos autores e eles, portanto, escreveram o que está escrito na santa palavra de Deus. Desse modo, nós necessitamos do auxílio do Espírito do Senhor para entender qualquer livro da Bíblia. São 66 livros. Muito mais o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Muito mais para interpretarmos este livro, nós necessitaremos da direção, da orientação, da condução, da iluminação do Espírito de Deus para compreendermos este livro tão glorioso. Diante disso, nós precisaremos iniciar o estudo do livro do Apocalipse, observando as características gerais deste livro. Em primeiro lugar, o nome do livro, depois, o autor do livro, quem escreveu esta obra,
a data em que o Apocalipse foi escrito e o local. Bom, o nome do livro aparece logo no primeiro versículo do livro do Apocalipse. Está escrito assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Sabemos que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, no idioma grego. E em grego, a expressão que aparece lá no texto original é apocalipsis. Apocalipsis, que traduzido significa revelação. Por essa razão, a palavra revelação aparece logo no primeiro versículo da Escritura Sagrada. Algo importante que nós devemos pontuar aqui é que logo no versículo de número 3 do livro do Apocalipse, nós temos pelo menos três bênçãos, três dádivas que acompanham aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Ninguém precisa ter medo de ler o livro do Apocalipse, muito pelo contrário. Este livro deve ser lido todos os dias, porque é abençoado quem ler este livro, é feliz quem ler este livro, é bem-aventurado, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. A autoria do livro do Apocalipse. O autor do livro do Apocalipse foi o apóstolo do amor, o apóstolo João, o filho do pescador, filho de Zebedeu. O apóstolo João, nós sabemos que ele escreveu mais outros livros do Novo Testamento. Pelo menos mais 4 obras canônicas foram escritas pelo apóstolo João. Primeira, segunda e terceira epístola de João e o quarto evangelho, o evangelho de Jesus Cristo por João, também foi escrito por este que era pescador, mas foi chamado a deixar as redes e seguir o mestre amado, o Senhor Jesus, e dele e a partir dele o Senhor Jesus fez grandes obras, inclusive nos deixando escrito estas obras literárias canônicas maravilhosas, entre elas o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Vamos para a data em que o livro foi escrito? É importante que o professor de escola dominical ele situe na linha do tempo para os seus alunos quando que esta obra provavelmente tenha sido escrita. A maioria dos estudiosos afirmam que o livro foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. O apóstolo João já estava idoso, já estava avançado em idade e recebeu do Senhor esta revelação maravilhosa. O local da escrita deste livro, o local em que João estava quando pelo menos recebeu estas revelações. João estava na ilha chamada Patmos. Segundo os historiadores, eram enviados para a ilha de Patmos os prisioneiros, né, os mais perigosos, os mais violentos, aqueles que causavam os maiores danos ao Império Romano, eram enviados para a ilha de Patmos, para que lá, evidentemente, trabalhassem forçadamente e viessem futuramente a morrer ali na Ilha Mortal. João estava exilado na ilha de Patmos, estava preso nesta ilha, não porque tinha cometido qualquer crime contra o Estado, não porque ele era um malfeitor, muito pelo contrário. A igreja dos tempos de João estava sofrendo uma terrível perseguição. Aliás, a segunda grande onda de perseguição contra a igreja foi nos tempos de João. A primeira grande onda de perseguições contra a igreja foi no ano 64, a partir do ano 60 mais precisamente, com o imperador Nero. O imperador dos dias de João, na ilha de Patmos, era o imperador Domiciano, que
o enviou para a ilha de Patmos, a ilha mortal. E lá ele estava preso simplesmente porque era pregador do evangelho. As perseguições contra a igreja fizeram com que João fosse exilado na ilha de Patmos. Todas as portas se fecharam para João aqui na terra. Mas glória a Deus, porque uma grande e poderosa porta no céu se abriu para João, para que ele tivesse essas revelações extraordinárias. Nós temos que o livro do Apocalipse ainda, ele tem alguns significados que a lição nos apresenta. É importante que em sala de aula o professor de escola dominical apresente aqui o segundo tópico da lição, falando sobre os significados do livro do Apocalipse. Nós temos, pelo menos aqui pelo autor, o pastor Paulo Henrique, que é o comentarista desta lição, servo de Deus, e com muita habilidade, não é? Escreveu esta revista, o pastor Paulo Henrique Rodrigues da Silva. Ele apresenta aqui, pelo menos, 3 significados do livro do Apocalipse que nós, professores de escola dominical, precisamos, então, passar com clareza aos nossos alunos. O primeiro é um significado profético. O livro do Apocalipse é um livro apocalíptico profético. É um livro, portanto, que tem uma mensagem profética. Depois, um livro de advertências. E, em terceiro lugar, o terceiro significado é que o livro do Apocalipse é um livro também de maravilhosas consolações. Nós vemos que o livro do Apocalipse, ele possui uma riqueza muito grande de imagens, de símbolos, de visões, e essas imagens, visões e símbolos, na sua maioria, são visões que apontam para acontecimentos futuros, portanto, mensagens proféticas. A hermenêutica do livro do Apocalipse, ela deve ser levada em consideração, aliás, em altíssima consideração. O professor de escola dominical deve se preocupar com os pressupostos, com as bases hermenêuticas, as bases interpretativas deste livro, para que possa, em casa, preparando, elaborando a sua aula, poder fazer uma correta interpretação. Vejam que o livro do Apocalipse é um livro profético, em primeiro lugar. A mensagem deste livro é por meio de muitas profecias. Existem basicamente 4 pontos de vistas sobre como se interpretam o Apocalipse. Existem pelo menos 4 grupos de intérpretes do livro do Apocalipse. O primeiro grupo são os preteristas, que entendem que o livro é pretérito, ou seja, são acontecimentos passados, todos eles já se cumpriram. O segundo grupo de intérpretes deste livro são os historicistas. Os historicistas interpretam este livro como sendo passagens, capítulos que vêm se cumprindo ao longo da história. O terceiro grupo de intérpretes deste livro, eles olham este livro com as lentes do simbolismo, ou também chamado de idealistas. Eles espiritualizam todos os capítulos do livro do Apocalipse e dizem que os relatos aqui não dizem respeito a acontecimentos futuros ou proféticos, mas aqui apenas um símbolo da luta do mal contra o bem ou do bem contra o mal. O quarto ponto de vista do livro do Apocalipse, de como se interpreta o livro do Apocalipse, são aqueles que colocam as lentes do futurismo, é a visão futurista. E é esta visão da qual nós nos apoiamos, é a posição futurista que nós adotamos para interpretar o livro do Apocalipse. Portanto, quando nós vamos interpretar este livro, nós colocamos as lentes do futurismo e, a partir destas lentes, nós vamos ler o livro e, por conseguinte, interpretá-lo. Assim, os nossos pressupostos, as nossas pressuposições para interpretar hermeneuticamente este livro são pressupostos
futuristas. Nós entendemos que o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo de número 3 deste livro, obviamente, são passagens, são capítulos históricos. Aquelas igrejas narradas no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, essas igrejas, elas existiram historicamente. Nós não negamos jamais isso. Entretanto, a posição futurista entende que, a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, tudo é profecia, é para o futuro, ainda está para se cumprir, conforme nós veremos no terceiro ponto, no quarto ponto desta lição. Depois nós temos que o livro do Apocalipse é um livro, sim, de advertências. Quando lemos as cartas que foram enviadas às 7 igrejas que estavam na Ásia, nós temos ali a clara... nós temos ali a expressa advertência, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, por essas advertências, somos incentivados a vigiarmos e não cairmos no erro dos nicolaítas, no erro daqueles que propagavam, defendiam a doutrina de Balaão, ou mesmo nos ensinamentos malignos daquela falsa profetisa que estava em Tiatira. Somos, portanto, advertidos a nos arrependermos de erros cometidos, de tropeços e continuarmos marchando para a Jerusalém celestial. Então vejam, este livro é um livro de profundas advertências, não somente nesta parte que nós reconhecemos também como parte doutrinária, os capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, mas nos capítulos subsequentes nós encontramos muitas outras advertências também. Apesar de ser um livro de advertências, um livro profético, mas reconhecemos que o livro do Apocalipse é também um livro de consolações. Que maravilha, que glória, que bênção. Saber que nós temos uma esperança viva. E ao lermos este livro, o livro do Apocalipse, nós nos deleitamos. A nossa alma se regozija na esperança gloriosa da vinda do Senhor Jesus para, em primeiro lugar, arrebatar a sua igreja e depois instaurar o reino milenar, conforme nós estudaremos ao longo destas lições. Este livro é um livro de conforto, é um livro também de consolo. Nós lemos no capítulo de número 21, o Senhor Jesus prometendo que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No estado eterno não haverá morte, não haverá luto, não haverá cemitério, não haverá pranto nem dor, não haverá pecado, não haverá tentação, nem mesmo o maligno estará presente no estado eterno. Portanto, nós temos o último capítulo da história da humanidade revelado no livro do Apocalipse. Conforme o querido e saudoso também evangelista Billy Graham, em uma de suas mensagens, Billy Graham disse: não se preocupe, não se atemorize. Eu li a última página da Bíblia e o nosso futuro é um futuro de delícias, de maravilhas. É um futuro na eterna presença de Deus. Não temas. A história da igreja, a tua história, a nossa história, ela está revelada, a nossa história final está revelada no livro do Apocalipse. O terceiro ponto desta lição fala sobre o livro profético no Novo Testamento. Nós temos vários gêneros literários na Bíblia. Por exemplo, nós temos os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Nós temos os livros históricos, do livro de Josué até o livro de Esther. Nós temos os 5 livros poéticos. Nós temos os profetas maiores, os profetas menores, os livros que compõem o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos,
Ainda no Novo Testamento nós temos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o livro do Apocalipse, o livro da consumação. E, portanto, nós temos preparação, o Antigo Testamento, nós temos manifestação, os evangelhos, nós temos propagação, Atos dos Apóstolos, nós temos explanação, as epístolas, as cartas de Paulo, e nós temos consumação, o livro do Apocalipse, onde tudo se consuma. Veja que o livro do Apocalipse, ele tem um tema central. E o tema central do livro da Revelação aparece logo no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipsis Iesu Christos. Apocalipse de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, ela significa literalmente remover o véu, tirar o véu, descortinar, revelar aquilo que estava oculto. E nós temos exatamente a revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus, ele é revelado gloriosamente, de forma poderosa, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. O Senhor Jesus, ele é revelado no livro do Apocalipse, e esta é a mensagem central que podemos, então, identificar neste livro maravilhoso. Nós temos agora a divisão do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele possui 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 9 perguntas e tantas outras curiosidades e características deste livro. Por exemplo, os números, a numerologia do livro do Apocalipse é profunda demais. Nós temos, por exemplo, o número 7, com bastante frequência neste livro. Nós temos os 7 Espíritos de Deus, nós temos as 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus. O Apocalipse fala sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 bem-aventuranças. Veja que há uma riqueza muito grande na numerologia bíblica apresentada no livro do Apocalipse. O professor de escola dominical deve ter um prévio conhecimento da hermenêutica apocalíptica e, a partir deste conhecimento, interpretar os símbolos, os números, as figuras que são apresentadas em abundância neste livro, o livro do Apocalipse. E aqui eu quero apresentar a estrutura alicerçal deste livro. Nós temos uma estrutura que é apresentada no livro do Apocalipse. Nós temos no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, João na terra, na ilha de Patmos. Capítulo 1, versículo 12 ao 20, João ele vê o Cristo glorificado. E depois, na terra, João volta as suas atenções agora para as 7 igrejas, do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo de número 22. As atenções de João se voltam para o céu, no capítulo de número 4, onde ele vislumbra, né, o trono de Deus, ali no capítulo de número 4, e ele é arrebatado em espírito. Nós vamos falar sobre este arrebatamento de sentidos, esse arrebatamento em espírito. E João, por conseguinte, ele vê um trono de Deus no capítulo de número 4, ele tem a visão maravilhosa dos 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas nas suas cabeças. João vê aquelas 4 criaturas adorando a Deus no capítulo de número 4, depois no capítulo de número 5, ele tem a visão de um outro trono, que é o trono do Cordeiro, e ali ocorre também a adoração ao Cordeiro. No capítulo de número 6, João do céu começa
visualizar o que passa a acontecer aqui na Terra, ou seja, o início da grande tribulação, os 7 selos que são abertos a partir do versículo 1 do capítulo de número 6 e vai até o capítulo 7, versículo de número 8. No capítulo 7, a partir do versículo de número 9 até o capítulo 8, verso 5, nós temos a grande multidão que João vê ali no céu. Depois, no capítulo de número 8, verso 6 ao capítulo 11, versículo 14, as 7 trombetas na terra. Nós temos no céu um louvor estrondoso ao redor do trono, no capítulo de número 11, versículos 15 ao versículo de número 19. Nós temos no capítulo de número 12 a antitrindade, ou aquela trindade satânica, maligna, terrível, composta pelo dragão, pelo falso profeta, a besta que sobe do mar, e pela besta que sobe do mar, a primeira besta, perdão, e pelo falso profeta, a segunda besta que sobe da terra. No céu, o Cordeiro é adorado em Apocalipse capítulo de número 14, glória a Deus. Na terra, os anjos de juízos, nós temos taças da ira de Deus, o colapso da Babilônia. No capítulo de número 14, versículo 6 ao capítulo 18, versículo 24, na terra, nós temos anjos de juízo, taças da ira e o colapso da Babilônia espiritual, da Babilônia também religiosa e comercial. As atenções de João se voltam para o céu no capítulo de número 19, onde nós temos o coro de vozes proclamando aleluia, louvai ao Senhor. E nós temos a partir do versículo de número 17 até o capítulo de número 20, versículo de número 15, na terra, a volta gloriosa de Jesus Cristo e suas consequências, inclusive com a implantação e instauração do milênio. Lembrando que em Apocalipse 19, versículo 11 a seguir, Cristo volta com a igreja, porque ele já veio para a noiva 7 anos antes, por ocasião do arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 58, Evangelho de Jesus por João, capítulo de número 14, do versículo 1 até o versículo de número 3, e tantas outras passagens que apontam o arrebatamento pré-tribulacional. Depois da divisão do livro do Apocalipse, nós temos os objetivos do livro do Apocalipse, que o professor em sala de aula deve trabalhar com esses objetivos a serem apresentados em sala de aula pelo professor, tá bom? Nós queremos concluir esta pré-aula, é uma aula introdutória sobre o livro do Apocalipse. Nós lembramos que todas as semanas nós iremos publicar aqui no canal uma pré-aula para que os professores ou quem desejar estudar conosco o livro do Apocalipse possam encontrar nestas videoaulas subsídios para a preparação, a elaboração de sua aula. Aproveite, se você não é inscrito, nos ajude a crescer. Se inscreva no canal, você pode curtir também este vídeo e principalmente compartilhar. Compartilhe com outros professores, compartilhe no grupo de WhatsApp da sua congregação, da sua igreja, tá bom? Para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado, o nome do Senhor continue sendo exaltado através deste canal. Nós temos o quarto e último ponto da lição para encerrarmos esta pré-aula, esta videoaula inaugural e também esta aula que apresenta uma visão geral do livro do Apocalipse. Nós queremos falar sobre os 3 atos de Apocalipse. Bom, aqui, basicamente, o que nós temos neste quarto ponto? Neste quarto ponto, o autor nos apresenta a tríplice divisão do livro do Apocalipse.
esta tríplice divisão, ela é uma tríplice divisão bíblica, porque ela está no próprio texto bíblico. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, o Senhor Jesus, ele disse a João, Jesus disse, escreve as coisas, pois que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Portanto, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, nós temos os 3 atos de Apocalipse. Nós temos os 3 tempos que são apresentados ali. O passado, o presente e o futuro. Nós temos a tríplice divisão do livro. O livro está dividido em 3 partes principais. A primeira parte do livro, as coisas que vistes, compreende o capítulo de número 1. João, ele teve a visão do Cristo em esplendor, em glória. João, ele vê o Cristo glorificado no capítulo de número 1. Uma coisa muito interessante que nós precisamos pontuar aqui é que João, ele teve o privilégio de ver Cristo na sua majestade, no fulgor de sua glória, naquela visão do Cristo glorificado. Ele viu Cristo com os cabelos brancos como a alva lã, ele viu o Senhor Jesus com vestes talares à altura do tornozelo, um cinturão de ouro, com 7 estrelas na sua mão direita, os seus olhos como chama de fogo, seus pés como tendo sido passados pela fornalha. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Observe que esta visão gloriosa do Cristo glorificado apresenta exatamente o Cristo que virá em glória, poder e majestade para instaurar o reino. Nesta revelação gloriosa, o apóstolo João, ele viu o Cristo glorificado, manifestando assim os seus atributos poderosos, os seus atributos incomunicáveis nesta revelação maravilhosa. Portanto, a primeira parte do livro do Apocalipse é exatamente o capítulo de número 1, as coisas que João viu. E o que João viu? João viu o Cristo glorificado. A segunda parte do livro do Apocalipse, as coisas que são. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. É a segunda parte desta tríplice divisão. E as coisas que são compreendem o capítulo 2 e o capítulo de número 3 do livro da Revelação, do livro do Apocalipse. E ao que se refere esta segunda parte do livro? Exatamente às igrejas da Ásia, aos dias presentes de João, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. As coisas que são. E Cristo se apresentou a cada uma daquelas 7 igrejas, identificando-as, como elas estavam, onde elas estavam e o que elas precisavam. Portanto, Jesus fez um diagnóstico completo daquelas 7 igrejas. Nós vamos ainda analisar futuramente essas igrejas. E a quarta parte do livro, que é a maior parte desta tríplice divisão, as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas, é a terceira parte do livro do Apocalipse. Esta parte vai do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Portanto, é a maior parte do livro. E as coisas que hão de acontecer depois destas nos falam exatamente de eventos futuros, de eventos que ainda não se cumpriram, que ainda estão por acontecer. E é por essa razão que nós adotamos os pressupostos futuristas para interpretar o livro do Apocalipse. Nós entendemos que a partir do capítulo de número 4
do livro do Apocalipse, tudo está para se cumprir. A partir do capítulo de número 4, são profecias, é para o futuro, são coisas que hão de acontecer depois destas. E as revelações que aparecem no livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 4, especificamente sobre o período da grande tribulação, que começa no capítulo de número 6 e vai até o capítulo de número 19. Que bênção, que maravilha! Portanto, nós teremos 3 meses aí de profundos estudos sobre o livro do Apocalipse. Eu, particularmente, estou muito animado, muito empolgado para aqui comentar com vocês, trabalhar este livro, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Eu peço que você, mais uma vez, se não é inscrito, se inscreva neste canal. Todas as semanas nós estaremos aqui com uma pré-aula, com uma videoaula destas lições, das lições de juvenis que está aí aparecendo na sua tela. Nós iremos comentar estas 3 lições, se Deus quiser, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, de alguma forma tentando contribuir com o crescimento espiritual dos nossos alunos e também, modéstia à parte, servindo de subsídio, de auxílio na preparação, na elaboração da aula do professor de escola dominical desta classe. Professor de escola dominical da classe de juvenis, nós temos um grande trabalho pela frente. Nós temos que entender sobre a importância de nós estudarmos este livro para transmitirmos a sua verdade aos nossos alunos. É um tempo oportuno que o Senhor está nos dando para comunicarmos este livro profético aos nossos adolescentes, à classe de juvenis. Que você também possa estar aí muito animado, entusiasmado e com coragem para tirar um tempo diário de estudo para preparar as suas aulas. Recomendo que você tire pelo menos 1 hora todos os dias para ler a revista. Você pode ler também estes livros que nós indicamos aqui no início desta aula. Se você quiser, você pode rever esta aula, tá bom? Você faz o seguinte: leia a revista pelo menos umas 3 vezes durante a semana. Se você tiver tempo, acredito que tem, você leia ela todos os dias. Você leia a revista todos os dias, de segunda até sábado, e você vai fazendo com que a revista, os tópicos, aquelas expressões que não é do seu cotidiano, você vá, então, tirando as suas dúvidas, fazendo anotações. Leia o livro do Apocalipse. Mais uma vez, eu recomendo que você faça a leitura geral do livro do Apocalipse. E você vai preparando as suas aulas. Você pode também deixar seus comentários, as suas impressões, as suas dúvidas, algum vídeo específico que você gostaria que comentássemos aqui no canal. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Nos ajude a fazer este canal crescer, nos ajude a transmitir a palavra do Senhor através deste canal. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que seja uma aula maravilhosa no domingo pela manhã, que você tenha também na semana seguinte uma semana maravilhosa de estudos da palavra do Senhor. Até a próxima pré-aula, querendo Deus.